Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos, eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui dos nossos estúdios, mas eu gostaria de lembrá-los aí na sua casa que você pode rever essa aula quando e onde quiser, através do nosso canal lá no YouTube. Lá tem as playlists organizadas, tudo bem bonitinho para você, então vai lá na playlist do nono ano para maratonar todas as nossas aulas, tá certo? Hoje a gente continua falando um pouquinho sobre a charge, que a gente já tinha começado a falar anteriormente. Antes da gente começar o nosso tema de hoje, eu queria apresentá-los a nossa querida intérprete Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. Ela fará a tradução para a língua brasileira de sinais enquanto a gente conversa aqui na nossa aula de hoje, tá certo? Então vamos lá. Vamos aos pouquinhos lembrar o que é uma charge, tá? Então é sempre um prazer estar na companhia de vocês aí em casa, se conectem no chat para conversar com a gente e acessem as nossas plataformas digitais, tanto o app do Educa Recife, quanto o nosso canal lá no YouTube. Para começo de conversa e para começo da nossa aula, eu queria perguntar a vocês aí em casa se vocês sabem o que é uma charge. A gente sabe que a gente vai estudando os gêneros textuais ao longo da nossa vida escolar, da nossa vida acadêmica, e que eles vêm e voltam, né? Eles vão e vêm. E que a charge é um gênero jornalístico muito difundido na escola, porque ele faz com que a gente pense a nossa estrutura social, as demandas da nossa sociedade que repercutem no jornal, que repercutem em artigos de opinião. Então, a charge ela é esse instrumento, esse é um gênero textual muito visual, ou seja, que vai fazer um apelo com a linguagem não verbal, a fim de criar imagens que repercutam essa ironia e esse apelo crítico sobre o que a gente está vivendo. Então, ele vai ter temas muito voltados para o nosso cotidiano, buscando sempre que o leitor desperte para algum assunto de relevância social, tá certo? Nunca só e apenas um entretenimento. Por exemplo, eu trouxe aqui uma charge publicada no século XIX, em 1871, na revista satírica The Honest. Acho que é isso. Aqui, o cientista é representado como um híbrido entre humano e chimpanzé. Então, a gente sabe que nesse período histórico existem, né, as grandes teorias evolucionistas que dizem, em algum momento, que o homem foi originado do macaco. Então, hoje em dia a gente sabe que essa teoria não é assim tão ao pé da letra, né? Existe aí uma origem em comum entre alguns mamíferos e os seres humanos, né? Mas essa charge foi publicada nessa revista justamente com esse tom satírico para fazer com que a gente refletisse sobre a evolução do ser humano e a evolução dos bichos consequentemente. Será que nós seríamos um híbrido? Será que é alguma outra coisa? Essa charge faz com que a gente pare para pensar sobre o tema, tá certo? Não necessariamente a gente vai chegar a conclusões muito óbvias ou muito efetivas sobre isso, mas é impossível ignorar o tema depois que se olha uma charge. E a intenção desse gênero jornalístico é que se crie realmente uma perspectiva de pensar sobre o tema. Não necessariamente chegar a conclusões com relação a ele, tá certo? Até porque depende aí do seu aprofundamento de estudo, de quanto tempo você disponibilizou para aprender sobre esse assunto, etc, tá certo? Vamos continuar. A charge, minha gente, faz um retrato contextualizado sobre um tema atual, usando texto verbal e não verbal e geralmente com humor. 2, ela emite um ponto de vista sobre um acontecimento. Então, a charge, ela nunca vai estar desconexa da nossa realidade. Então, eu não posso falar sobre um tema de entretenimento, por exemplo, ou um tema avulso da nossa realidade, porque eu preciso inserir o meu leitor, que está dentro da realidade dele, na charge, porque ele precisa se reconhecer. A partir do momento em que eu reconheço um tema social vigente e importante para todo mundo, é que eu vou conseguir parar para pensar criticamente a minha própria realidade, tá certo? E ele utiliza texto verbal e texto não verbal para produzir humor. Ou seja, texto verbal, aquele que é escrito utilizando o verbo, e o texto não verbal, aquele que é normalmente
desenhado ou é uma imagem, tá certo? E que juntos, os dois tipos de texto, verbal e não verbal, a gente vai conseguir um conjunto de significância maior, assim. O conjunto dos dois vai me dar um único significado, tá certo? E em alguns casos eu posso ter só o verbal e em alguns casos eu posso ter apenas o não verbal, ou seja, só a imagem constituindo a charge, né? E eu posso entender a charge a partir disso. Mas é muito comum que venham os dois interligados, tá? Segundo ponto, que emite um ponto de vista sobre um acontecimento. Então, a charge ela vai ser esse ponto crítico sobre alguma coisa. Então, se eu for falar sobre pobreza no mundo, eu preciso alertar o meu público telespectador sobre a pobreza no mundo. Então, eu vou fazer um apontamento crítico sobre esse tema, tá certo? Então, a charge ela nunca vai ser indolor, ela precisa causar no público leitor alguma espécie de empatia ou alguma espécie de dor, ou seja, catucar uma ferida social, certo? Um problema social. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade do posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. Quando eu digo que a charge é um gênero jornalístico, eu já deduzo que ela está incluída aí nos meios de comunicação que são basilares do jornal, certo? E utiliza a imagem para expressar a coletividade, ou seja, a charge ela, ao contrário da literatura, ao contrário de um romance que pode partir muito para o eu, um poema, ela vai pensar sempre o coletivo, sempre o social. Então, eu preciso catucar as dores que são do grupo de pessoas que convivem comigo. Então, eu preciso sempre pensar essa coletividade, tá certo? Nunca as dores de uma pessoa, e sim daquele grupo de pessoas que habitam aquela cidade, aquele país, aquele bairro, etc. É uma crítica carregada de ironia e que reflete as situações do cotidiano. Então, a charge ela vai ser muito irônica. E nem sempre a ironia ela é bem recebida, né? Às vezes, a ironia, justamente por ser esse ponto aí que deixa muito claras as nossas dores, às vezes ela é mal recebida. E isso pode causar reações muito adversas, né? Tem gente que não gosta muito de jornais muito irônicos, tem outras pessoas que já preferem a ironia, o sarcasmo, que é sempre uma forma muito inteligente de usar a linguagem, né? A gente não pode fingir que a ironia não tem o seu valor, ela tem o seu valor. E ela deixa a comunicação muito mais interessante, vamos supor assim. As charges são cenas curtas, com tom irônico ou não, que refletem sobre algum acontecimento ou situação social. Ela faz uma crítica por meio do humor. A charge precisa despertar a criticidade, esse é um dos pontos mais importantes. E assim, embora a gente tenha a ironia muito forte, o humor também vai ser muito forte na charge. Então, eu tenho caricaturas, eu tenho ambiguidades, eu tenho um conjunto de coisas que vão me dar esse tom de humor muito mais forte na charge, tá certo? E esse humor, ele não é despropositado. Ele não é gratuito apenas com a finalidade de fazer o leitor rir. Não, ele tem toda uma finalidade. E essa finalidade é despertar a criticidade do leitor para o tema que a charge aborda, certo? Vamos continuar. Você sabia, minha gente, que o termo charge é oriundo do francês charger e que significa carga, exagero e ataque violento. As charges retratam situações da atualidade. Então, é muito pouco provável que você veja no jornal de hoje uma charge de um tempo atrás, ou de um século passado, ou de um período histórico muito anterior ao nosso. A charge ela precisa ser atual, porque as demandas do jornal, especialmente, né, se a gente pegar os gêneros jornalísticos, notícia, a reportagem, a entrevista, ela tem muito essa iminência do agora. Então, a charge ela não é diferente, ela precisa repercutir os temas da atualidade. Então, o que é que está em vigente no Brasil hoje, na nossa cidade hoje, no nosso estado, que merece a atenção, tá? E vem desse significado do francês, né, chamado charger, que é carga, ou seja, exagero, com ataque violento. Então, eu vou exagerar, não apenas na minha linguagem, mas também na minha imagem, na construção desse imagético, na construção dessa cena. O exagero é que vai me dar, muitas vezes, o tom de humor que eu preciso para me fazer compreender, e também a ironia. O exagero vai ser um ótimo recurso na construção da ironia.
E senta que lá vem a história. Eu chamei a professora Camille Borba aqui para contar uma historinha para gente. Ela vai falar um pouquinho sobre a charge, sobre a Revolução Francesa, para a gente dar continuidade à nossa aula. Vamos lá, vamos assistir? Olá, lindezas! Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Vamos hoje para mais uma história. Hoje a gente vai conhecer a história de Dominique. Dominique, uma mulher francesa nobre e rural que habitava os campos da França em meados do século XVIII. E no ano de 1789 ela estava muito tranquila em sua casa de campo, no verão. Então em julho ela estava assim, em julho de 1789 ela passava os dias entre leituras, contemplação de si. Mas o que ela não esperava é que a França estava à beira do estopim revolucionário. Porque dia 14 de julho de 1789 caía a Bastilha, o que marcou o início da Revolução Francesa. Mas Dominique morava em uma região rural muito distante. Então, para que ela soubesse de toda essa efervescência social, revolucionária, que vinha do discurso revolucionário que vinha se inflamando na França, ela precisou ler os jornais, porque a imprensa é muito importante nesses processos revolucionários. E não só as notícias são importantes. O gênero jornalístico também admite o que a gente chama de charge. E por causa desta charge, Dominique percebeu a gravidade da situação. Por quê? Olhando para a charge, a gente percebe que tem o quê? Um homem mais humilde, velho, aparentemente pobre, representando o quê? As pessoas que não tinham direitos, o terceiro estado, aqueles que não tinham voto, aqueles que não tinham relevância política. Mas eram são essas pessoas representadas na charge que levam em suas costas os nobres e o clero. E Dominique, muito esperta, visto que ela só morava longe, mas ela era uma mulher inteligente. Então ela percebeu que se tratava de uma charge. Portanto, a gente tem o que na charge? Uma crítica carregada de ironia. E Dominique consegue entender a ironia por trás da charge. Ela consegue ver a crítica do autor da charge a essa distribuição injusta do poder. Por quê? Porque as pessoas mais pobres, o terceiro estado, se configurava como maioria populacional, mas minoria em poder e direitos. E é exatamente isso o que a charge critica. Então a gente tem também, ela também percebe o quê? Que a charge ela retrata um fato atual. E ela pensa que, se eu estivesse talvez em um outro país, eu não compreendesse o contexto. Por quê? Porque a charge, ela depende do contexto social e político. Por quê? Porque ela é um gênero crítico que vai associar imagens e texto para fazer essa crítica misturada com humor. E caso ela seja deslocada de um contexto, ela se tornará quase que incompreensível. E Dominique ficou inquieta. Ela como uma jovem que leu os iluministas e que tem essa veia revolucionária, ela quis dar uma espiada. E lá vai Dominique para o meio do caos da Revolução Francesa. Incitada por uma charge crítica, ela quis ver com seus próprios olhos. O que viu, no entanto, a deixou assustadíssima. E Dominique, embora concordasse com o lema da Revolução Francesa, liberté,
Égalité e fraternité, ou liberdade, igualdade e fraternidade, recolheu-se novamente à sua casa de campo para ficar reflexiva e esperar o fim da Revolução. Então, gente, essa foi a historinha de Dominique e como ela teve uma epifania social a partir de uma charge. Um beijo e até a próxima. Voltei, meu povo. Tá vendo como a charge vai ser importante para esse despertar de um pensamento crítico, né? Aí a gente tem no nosso storytelling, que a professora Camille contou aqui pra gente, a Dominique, que se debruçou aí com uma charge no jornal no século XVIII, ainda no século XVIII, né? A Dominique é uma personagem inventada, tá? Pela professora Camille, ela não é real. Mas ela se deparou com esta charge, que foi publicada em 1789 e mostra um padre e um nobre montados nas costas de um camponês. Tratava-se de uma sátira da estrutura da sociedade francesa no antigo regime, ou seja, da situação de privilégio da nobreza e do clero, que eram sustentados pelos camponeses. O título da charge sugeria que aquela situação de exploração estava prestes a acabar, justamente por causa da Revolução Francesa, né, onde a gente tem a criação de um outro regime de governo aí e a valorização, ou seja, uma libertação maior para as classes menos privilegiadas. Então, Dominique olha essa charge e ela pensa assim, o que é que ela está querendo dizer sobre a situação política atual da França agora? Isso é muito importante. Lembra que a gente falou sobre a necessidade da charge ser atual? Então, assim, é bom pensar que essa charge já foi atual para alguém. Tá? Ela não é atual para a gente aqui, que está em 2022, mas ela era atual em 1789, na época que nossa querida Dominique leu o jornal e encontrou essa sátira, tá bom? A gente tem, vamos destrinchando aí a charge que Dominique viu, a gente tem a figura do clero, a figura do clero no primeiro estado, que era um posto muito importante socialmente, visto que igreja e política na época se misturavam, tá certo? A gente também tem a representação do nobre, que é essa pessoa vestida de azul e vermelho, que é o chefe do estado, né? Eram as pessoas mais importantes para a sociedade naquele período. E a gente tem o povo, que é representado por esse senhor que está aí segurando a machadinha, enquanto tem os animaizinhos ao seu redor. A gente tem coelhos ali embaixo, a gente tem patos. Então, é o camponês, é aquela pessoa que está no campo e que exerce o trabalho braçal. Então, aqui a gente tem um esquema de exploração muito lúcido e muito objetivo. Perceba que não tem nada escrito, mas a posição das personagens dentro da charge, ela te dá um indicativo do que ela quer dizer, embora não tenha nada escrito, não tenha nada explicando pra gente o que essa charge quereria falar, né? Aqui podemos destacar a crítica do autor da charge acerca da exploração do povo pela nobreza e pelo clero, no período da Revolução Francesa, porque entendemos o contexto de sua obra, a gente entende o contexto que era nesse momento específico da Revolução Francesa. Contudo, se a gente não sabe o que é a Revolução Francesa, fica muito difícil entender essa estrutura, né? Então, para isso, a gente trouxe aqui um recorte sobre o que era a Revolução Francesa. Vamos tentar explicar aqui para vocês entenderem. A Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário de grandes proporções que se espalhou pela França e aconteceu entre 1789 e 1799. Foi inspirada nos ideais do Iluminismo e motivada pela situação de crise que a França vivia no fim do século XVIII. Causou também profundas transformações e marcou o início da queda do absolutismo na Europa. Absolutismo é um sistema de governo governado principalmente por um monarca, tá certo? Absoluto, ele detém todo o poder. Então, a Revolução Francesa vai ser justamente esse passo na tentativa de fazer com que o povo tenha muito mais expressão com relação ao governo do país. E as consequências desse episódio para o povo francês, consequentemente para o povo europeu?
Fim dos privilégios da aristocracia, nobreza e do clero na França. Então, a partir de agora, a gente tira eles da posição de maior relevância social e passa a dar uma importância maior ao povo, né? A gente tem o lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a tentativa era fazer com que esse lema fosse espalhado e fosse vivido pelo povo francês. A gente tem o fim dos resquícios do feudalismo e início da consolidação do capitalismo. O feudalismo é aquele sistema econômico de repartição de terras, né, dado para um senhor feudal que iria administrar aquele pedaço de terra a seu bel prazer. A gente também tem a queda do absolutismo em toda a Europa, então foi uma coisa que começa aí e que não para, né? Hoje em dia a gente tem poucos países que ainda possuem reis e rainhas, né, que é muito uma herança histórica do mundo, mas que com o tempo, com o surgimento do capitalismo, com o surgimento de outras políticas governamentais, o absolutismo deixou de ser a principal forma de governo. Inspirou os movimentos da independência na América, sobretudo nas nações colonizadas pela Espanha. Não só as colonizadas pela Espanha, né? Com o tempo, todas as colônias passaram pelo seu processo de independência. O Brasil, inclusive, foi uma delas com relação a Portugal. A gente também tem que a Revolução Francesa popularizou a República como forma de governo, popularizou a ideia de separação de poderes, então a gente tem legislativo, judiciário e executivo de formas separadas, garantiu a aplicação dos ideais liberais de liberdade individual, do lema todos os homens são iguais perante a lei. Então agora eu tenho uma unidade, eu não tenho mais uma ideia hierárquica social. Todos os homens agora são iguais perante a lei e é isso que vale uma democracia, uma república. E também consolidou o nacionalismo enquanto ideologia de reconhecimento do dever patriótico. Então agora todos os homens pertencem a uma nação. E agora que todos os homens são iguais perante a lei, eu tenho um sentimento muito nacionalista aflorado. Esse sentimento nacionalista também vai ser muito importante nas colônias, né? Independente se for uma colônia espanhola, se for uma colônia portuguesa ou inglesa, em algum momento o nacionalismo vai fazer parte dos processos de independência. Na França, como ela já era independente, vamos supor assim, a França não foi uma colônia de ninguém, então ela era já um país independente. Então esse nacionalismo ele vai surgir justamente nessas camadas mais pobres para tornar o homem que era trabalhador, que não era pertencente ao clero nem à nobreza, um sentimento de pertencimento àquele país. E as características da charge? Agora que a gente entendeu todo o contexto da produção daquela charge do século XVIII, fica muito mais fácil entender como Dominique entendeu a charge que leu naquele período. Contudo, se a gente não tem esse recorte, fica muito difícil fazer essa interpretação, né? Agora que a gente entendeu, vamos para as características da charge. Quais são os principais pontos? Como a gente pôde ver, a charge retrata acontecimentos contemporâneos, então eu preciso tratar do agora na minha charge, tá? Nada de retratar o passado. Retratação do exagero, então eu tenho uma situação levada ao extremo, né? É claro que na vida real ninguém carregava o clero nas costas, mas para que o sentimento fosse passado para o público leitor, eu precisei colocar quem estava acima na hierarquia nas costas de quem estava abaixo da hierarquia, certo? Possui caráter cômico, satírico e irônico. Três recursos muito importantes para a construção da charge. Eu preciso sempre buscar esse tom irônico, provocativo e crítico sobre o acontecimento. A gente tem que a charge é considerado um gênero jornalístico, então ele vai ser vinculado muito frequentemente em jornais. Pode representar um posicionamento editorial, ou seja, um posicionamento daquele jornal especificamente com relação a um tema, tá? Em contrapartida, um outro jornal, uma outra revista pode, no mesmo tema, ter um posicionamento completamente distinto. E aí você contrapõe os pontos de vista daqueles dois modelos jornalísticos. E a charge é considerada uma narrativa efêmera, pois retrata notícias e assuntos factuais. O que significa efêmero, Vivi? Significa que é uma coisa que não vai durar por muito tempo. Como é de um consumo muito imediato, a charge ela não tem um prazo de validade muito extenso, ela tem uma vida curta, tá certo? Então ela dura o momento, ela dura tanto quanto dura o momento, tá certo?
Tem como principal tema questões sociais e políticas, seja nacionalmente ou internacionalmente, tá? Nem sempre só o local é retratado na charge. Eu posso muito bem buscar outras situações e contextos políticos de outros lugares. Caso não venha acompanhada de um contexto, pode não ser compreendida pelo leitor, que foi o que aconteceu quando a gente olha para a história que a professora Camille contou para a gente e não faz ideia sobre o que é a Revolução Francesa. Então, a partir do momento em que eu contextualizo, eu consigo compreender melhor as produções, tá? Podemos dizer que o principal objetivo de uma charge é transmitir uma visão crítica sobre determinado assunto que esteja sob alvo de discussões na sociedade. Por isso, as charges podem ficar datadas, ou seja, podem perder seu objetivo por estarem marcadas cronologicamente. Normalmente, elas são publicadas nas seções de artigos de opinião e cartas dos leitores, justamente por indicarem opiniões e juízos de valor por parte de quem anuncia, no caso, o chargista. É muito comum que uma charge publicada há 10 anos atrás, há um século atrás, ela não é que ela perca o valor, mas ela acaba perdendo o seu significado. Às vezes, se a gente está num horizonte histórico muito distinto da fabricação daquela charge, a gente tem dificuldade para entender aquele contexto. Isso acontece com várias produções textuais, não é exclusividade da charge. Mas como ela tem esse apelo ao agora, ao aqui e agora, fica muito mais difícil da gente entender em que momento ela foi construída. Existe uma outra modalidade chamada charge animada, né? Além da charge que existe no jornal, que é uma charge impressa. A charge animada possui as mesmas características de uma charge em desenho. Ela foi popularizada por meio das redes sociais e televisão. Neste tipo, é mais frequente o uso da linguagem verbal, por ser desenhos em movimento e com sonoridade. A charge animada, ela vai passar muito na televisão, né? Se a charge, ela costuma ser uma cena, a charge animada, ela vai também ser uma cena, mas é uma cena com movimento. É porque a gente está muito acostumado a consumir também informação pela TV, informação pela internet, pelas redes sociais hoje em dia. Então, essas mídias digitais que permitem um texto multissemiótico, ela vai permitir também que um texto que era impresso no jornal passe a ser animado na televisão. E a gente tem as charges versus as tirinhas, que muita gente confunde, achando que é a mesma coisa, quando, na verdade, as tirinhas são uma sequência de quadrinhos, que indicam os valores sociais. São semelhantes às histórias em quadrinhos, porém mais curtas. Assim como as charges, as tirinhas também podem ser encontradas em jornais, revistas e internet. A tirinha, ela muito provavelmente vai ter um tom sarcástico, ela pode ser engraçada, ela pode não ser engraçada, ela pode não ser sarcástica. A diferença vai consistir que a tirinha possui um conjunto de imagens, então eu vou ter como uma composição semelhante à da HQ, das histórias em quadrinhos, enquanto a charge ela costuma ser uma única cena, tá certo? E ela precisa obrigatoriamente ser irônica, sarcástica, ela precisa despertar essa criticidade. A tirinha, ela não necessariamente precisa ter um tom irônico ou sarcástico, tá? E eu trouxe aqui uma tirinha para a gente ver, criando caso. Como a gente pode perceber, a gente está no tribunal, né? E o moço fala, é um aí, porque é assim que ele está lendo, do ponto de vista dele. E o outro bonequinho está dizendo, não, é um 4 em romano. E o primeiro tema, com certeza é um ai. Não está vendo um 4? Meritíssimo, é um ai ou um 4. E o juiz, que está do seu ponto de vista, não concorda com nenhum dos dois. E diz, é maior ou igual, e caso encerrado. Esse é um exemplo clássico de como a gente pode perceber como o ponto de vista interfere sobre aquilo que eu estou vendo. Então, a gente tem 3 pessoas na tirinha, um conseguiu entender o que estava escrito no chão como um ai, a escrita de um ai, o segundo entendeu como 4 em algarismo romano, e o juiz, por sua vez, que estava ali querendo ser, que é normalmente a pessoa que dá o juízo final, né, entendeu que nenhum dos dois estava certo. Era ele que estava enxergando o igual ou maior ou igual. Então, o ponto de vista pode influenciar muito na vida de todo mundo. Elas não possuem contexto histórico, como as histórias e quadrinhos, tá? Como as charges, mas podem fazer críticas pessoais ou de fenômenos coletivos. Geralmente é uma narração sequencial pela linguagem verbal.
Minha gente, a nossa aula está acabando. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem deixar um comentário lá no YouTube, tá certo? Um cheiro e até a próxima aula.